Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Excepcionalmente, esta semana estamos a gravar a uma sexta-feira, mas isso nem é mau, porque nos permite estar mais próximo do evento sobre o qual vamos aqui conversar hoje. O referendo na Catalunha. A situação é de uma enorme tensão, tensão essa que se tem vindo a acumular ao longo dos dias e hoje, ao longo das horas. O governo catalão, o Parlamento catalão, convocou um referendo para decidir a independência, aprovou já as leis da independência. Esse referendo foi considerado ilegal e inconstitucional pelo Tribunal Constitucional e tem havido uma escalada de atrito entre o Governo Central, Madrid, os tribunais e, de um lado, e por outro lado, o Governo catalão e os independentistas da Catalunha. Este tema não é novo. A Espanha é um país de nações. Essas nações fizeram um pacto em 1978, na altura da Constituição, que permitiram dar diferentes graus de autonomia. O grau de autogoverno da Catalunha é muito elevado, mas a questão independentista nunca desapareceu por completo e nos últimos anos regressou em força. Nós que estávamos talvez mais preparados para algo deste género no País Basco, acabamos por ver isto na Catalunha. Para nós, portugueses, é um tema que mexe um pouco também com o nosso coração, já que a história da Catalunha e da independência da Catalunha se cruza em parte com a história da nossa independência, já que foi por desviar tropas para Barcelona e para a Catalunha que Espanha reagiu mais tarde e com menos força ao 1º de dezembro de 1640. Nós ficámos independentes, os catalães não ficaram. Apesar da história anterior e da tradição dos dois países ou das duas nações ser algo diversa, há às vezes aqui alguns pontos comuns. No entanto, o problema não é apenas um problema de legalidade. Eu julgo que também não é só um problema político, é também um problema, em muitos aspectos, um problema cultural e um problema geopolítico, porque toda a gente está com os olhos na Catalunha, nomeadamente outras nações europeias que não têm um estatuto de nações independentes. Jaime Gama, isto era uma tempestade que nós sentíamos que estava a chegar. Como é que nós podemos entender que a questão da independência da Catalunha se tenha colocado agora com esta força e este dramatismo? Olha, eu acho que há um contexto mais recente e há, obviamente, um contexto histórico. O contexto mais recente, para mim, começa quando o Tribunal Constitucional veta, a pedido do PP, um grande conjunto de artigos de um Estatuto da Catalunha que tinha sido mais ou menos pactado entre Maragall e Zapatero. Dos socialistas. Exato. Numa altura em que o Partido Socialista da Catalunha tinha alguma pujança e vitalidade e conseguia aglutinar ao seu eleitorado tradicional socialista o eleitorado de uma elite catalã mais autonomista. A partir daí há uma erosão do PSC, que é o PSOE na Catalunha, há uma subida da esquerda republicana da Catalunha, que ainda aguenta um governo em coligação com o PSOE, com o sucessor de Maragall, que é Montilla, mas que depois muda de campo e, crescendo eleitoralmente, se coliga com a Convergência e União de Artur Mas. Nesse contexto, Artur Mas dá um primeiro passo. Esse primeiro passo é a realização de um referendo consultivo, o qual tinha duas perguntas. Quer que a Catalunha seja um Estado, ou se transforme em Estado, portanto, deixe de ser uma autonomia e se transforme em Estado. Primeira pergunta. Segunda pergunta, quer que esse Estado seja independente. A primeira pergunta teve muito sim,
A segunda pergunta, menos sim, mas mesmo assim, maioria. Com a queda de Artur Mas do lado da Convergência e União, não há dúvida que o processo entra numa etapa superior. Porque à direita o PP, que nunca teve influência na Catalunha, porque é considerado um pouco o partido da direita não catalã, que é contra a existência da própria Catalunha. A Convergência e União era o partido que na Catalunha cobria a direita. Convergência e União é uma mistura. Convergência e União, se quiser, é uma mistura de cristãos democratas com liberais moderados. Não franquista. PP, muito herdeiro da direita em Catalunha, não catalã. PSOE, à esquerda, tem um eleitorado misto. Uma parte é uma elite universitária catalã que, com Maragall, tinha uma grande expressão, mas depois, com Montilla, a liderança muda para o eleitorado mais tradicional do PSOE, que é um eleitorado muito constituído por não catalães, migrantes de Castela, da Andaluzia, da Extremadura. E, portanto, aí já há uma relativa mudança. Depois há o aparecimento à esquerda do Podemos, o reforço da esquerda republicana da Catalunha tradicional e o aparecimento ainda no Parlamento de uma força mais à esquerda que a coligação heteróclita do Podemos, que é a CUP. Bom, à direita, no campo da direita moderada, surge também o Ciudadanos, que é totalmente anti-independentista. Portanto, a partir daí as coisas estão muito agudizadas. É um cenário já diferente. A erosão do governo Rajoy, a erosão da monarquia espanhola, também facultam com esse vazio um crescendo das forças que estão na coligação do governo da Generalitat. E também houve outro fator. Cada um, digamos, cada um. Que é o próprio Convergência e União viu-se também envolvida num conjunto de escândalos. Sim, e precisava de radicalizar para com o Puigdemont, que é alguém vindo, é muito interessante, Puigdemont e Junqueras da esquerda republicana são ambos vindos de currículos na área da história. Nos últimos anos, a administração da Catalunha, com a descentralização de competências, deu na área da educação, dando relevo à língua e à história. E, portanto, muita gente foi formada com uma releitura da história da Catalunha na Espanha e uma releitura da própria Espanha. E isso tem influência nos jovens. Portanto, ainda por cima, a nova liderança da Convergência e União, para se demarcar de Pujol e de Artur Mas, precisa de querer constituir a sua nova etapa na história, no catalanismo. E a esquerda republicana da Catalunha também precisa se afirmar face ao PSOE que decai e face também à extrema-esquerda que aparece quer na CUP, quer na coligação heteróclita do Podemos, onde há grupos pró-independentistas e grupos, digamos, trans-espanhóis não independentistas. Situação também complexa nessa área, por isso é que se abstêm, não formam parte. Há ali uma ambiguidade permanente que a senhora Colau, Presidente da Câmara de Barcelona, é um grande testemunho, um grande exemplo. Portanto, a situação como que propicia para mostrar a afirmação da parte dos protagonistas um caminho de enfrentamento. É isso. E isso é algo que está no terreno e que se está a ver, porque este referendo agora
convocado pelas autoridades da Catalunha, é já um referendo que seria um referendo dispositivo, conclusivo, e o próprio governo da Catalunha já anunciou que, sendo ele aprovado, 48 horas depois proclama a independência da Catalunha. Sim, tem as leis aprovadas. As leis foram aprovadas no Parlamento, numa ação tumultuosa. Sim. A oposição saiu, levantou-se, houve uma cena com bandeiras. Sim, sim. Enfim, Porque, vamos a ver, é óbvio que, à luz da Constituição Espanhola e do Estatuto, tudo o que se está a passar não tem cobertura legal. Agora, reduzir este problema a um problema legal também, porventura, não será a forma melhor de lidar com ele. Temos que ir um pouco atrás. Quando foi da transição espanhola, ainda outro dia Martim Villó lembrou, foi mais fácil conseguir, ainda antes de haver a Constituição, a legalização do Partido Comunista de Santiago Carrilho, junto dos militares e da direita tradicional e do que era o franquismo àquela altura, na transição, do que a restauração da Generalitat. E a verdade é que a Generalitat é restaurada, a Tarradellas regressa. E depois, na elaboração da Constituição, há no Comitê de Deputados que redige a Constituição um deputado catalão muito importante, que é Miguel Roca. E a Constituição espanhola é aprovada por uma... chegou a ser candidato a primeiro-ministro espanhol, numa operação... Uma altura que tentaram... Uma operação catalana em Madrid. Talvez também, de facto, nunca ter havido um primeiro-ministro catalão na Espanha complica as coisas. Mas a Constituição Espanhola de 78 foi aprovada largamente na Catalunha. E o Estatuto, que a seguir é feito na sequência da Constituição, foi referendada a Constituição e o Estatuto também foi referendado na Catalunha por uma larguíssima maioria. O atual Estatuto também foi referendado, se bem que haja o problema dos pontos. De resto, Depois não foi o só Tribunal PP, Constitucional... Não foi o PP e algumas regiões, Sim. sendo que essas regiões nem todas, obrigatoriamente, eram... Pensam o mesmo. Pensam o mesmo. Às vezes eram questões que tinham a ver, por exemplo, sei lá, uma região também relativamente autonomista, como as Baleares, também contestou pontos do Estatuto, porque achava que eles, de repente, havia... Que lhes dava mais poder do que dava a elas. Portanto, houve vários pontos... E o Estatuto que tinha sido referendado na Catalunha, esse Estatuto Maragall, referendado na Catalunha e aprovado nas Cortes, foi depois, digamos, esfaqueado no Tribunal Constitucional, que lhe anulou várias partes. Bom, a partir daí a situação na Catalunha entrou numa certa deriva e, digamos, a erosão das instituições centrais espanholas também não facilitaram uma negociação estratégica com a Catalunha. Sim. Neste debate, percebe-se que do lado catalão, sobretudo, está muito presente, chamemos assim, o fantasma de Franco. E o fantasma de, sempre que houve regimes mais autoritários em Espanha, a autonomia da Catalunha foi sacrificada. No caso de Franco, franquismo, isso é óbvio. Quer dizer, o que não deixa de parecer paradoxal, porque, primeiro, Franco não era um castelhano, era um galego, mas a noção de nação de Franco era a nação espanhola, não era uma nação de nações. Não era uma nação de nações, mas há uma coisa curiosa que quer no franquismo, quer depois na primeira parte já do regime democrático, contrabalançou bastante esse problema, que foi a importância de muitos catalães em Madrid. Quer dizer, há uma série de catalães, quer políticos, quer homens de negócios, que são importantes no franquismo. Como há depois, exatamente, na primeira fase, digamos, na primeira fase, já depois da monarquia constitucional, também se aparece. O Pujol é uma figura da mas o Pujol nunca foi franquista, não é? Pois não, mas no Pujol franquismo sempre foi, sempre houve uma oposição de direita ou centro-direita ao franquismo na Catalunha. A questão ali, quer dizer, é o problema dos... Eu, enfim, tenho uma teoria sobre estas matérias. Eu acho que nós temos um problema muito complicado na modernidade, e ele está a explodir por todo lado, que é termos formas muito rígidas de estatalidade. Quer dizer, nós já não digo na Idade Média, mas, enfim, nos finais do século XV, nos princípios, enfim, do século XVI, nós tínhamos na Europa
à volta de 500 entidades que se podiam chamar autónomas ou independentes e que tinham condições diferentes de estatalidade. Havia reinos, como o Reino de Portugal, o Reino de França, o Reino da Inglaterra, mas depois havia cidades-estado, havia cidades governadas pelos bispos, havia formas intermédias, ducados, principados, condados, cidades governadas por comerciantes, ligas, e tudo isto, quer dizer, tudo isto foi, de certo modo, o processo depois de formação dos Estados soberanos e dos Estados nacionais, foi aniquilando e sepultando isto tudo. Por via da democracia e do fim da Guerra Fria e de uma série de fenómenos que aconteceram, que apesar de tudo mantinham um bocado estas coisas dentro de algumas regras, nós hoje temos, aliás, por todo lado, temos esta descoberta ou redescoberta da nação ou de uma identidade que às vezes pode ser subnacional, não é? E que era um Estado. Quer dizer, porque isso é um fenómeno. A busca do Estado é uma coisa que a gente teve isso no século XIX na Europa, com as unificações das nações italiana e alemã, mas quer dizer, a nação quer ter um Estado. E hoje, com a democracia, não é? E com a ideia, porque, repara uma coisa, quando se fala, e era isso que o ponto final aqui há bocadinho desta conversa, a partir do momento que está em causa a própria ideia da comunidade e da legitimidade da comunidade, a lei da comunidade anterior é posta em causa. Quer dizer, no fundo, todas as insurreições, chamamos-lhe assim, das áreas coloniais foram feitas em nome. Quer dizer, o Estado defendia. Não, mas o próprio direito internacional e as Nações Unidas reconhecem para os Estados coloniais, em caso de invasão de um território, de um Estado por outro Estado, e para situações em que há repressão, supressão de direitos, discriminação, reconhece direito à autodeterminação. Mas em nenhuma dessas características... Mas aqui portanto, a reclamação do direito à autodeterminação, a questão aqui é um bocadinho diferente. A ideia de que há uma nação catalã, pronto, logo iremos depois ver isso, é tal coisa que o Jaime Gamali também referia. Quer dizer, a identidade, eu acho que nisso, os catalães nisso fizeram o contrário dos bascos, enquanto os bascos independentistas tiveram o braço armado e foi, quer dizer, toda a questão do País Basco foi sempre muito centrado na ETA, na violência da ETA, nos atentados da ETA, na repressão da ETA. Os catalães tiveram no princípio, enfim, recordo-me ali nos anos 70, umas pequenas coisas, ainda fizeram um atentado forte no Hiper, se não estou em erro, foi no Hipercor, do Barcelona, mas depois aquilo calou completamente. Era o grupo Terra Lliure. Exatamente. E o Sr. Pujol fez uma construção de longa duração, em que procurou, claro, criar determinado tipo de instituições, em que ele procurou, e depois fez, sobretudo, a questão da língua, e do impor o catalão como língua principal e veicular. E penso que todos nós eu tive essa experiência, porque como vivi 2 anos em Madrid e falo um castelhano razoável, eu via na Catalunha, quando falava castelhano e não percebiam que eu era estrangeiro, havia alguma reação de agressividade. Portanto, eu julgo que essa linha, e que está hoje muito também está muito na moda, é a questão das nações, quer dizer, é a redescoberta da nação, e é isso que eu acho que o Estado espanhol, o governo de Madrid, podia talvez, o Jaime falou ali um bocadinho deste processo, mas podia talvez ter atalhado sendo menos rígido, porque hoje está-se a dar um fenómeno muito interessante. Nós mais ou menos, todos nós e as pessoas que se interessam por isto, naquelas sondagens que valem o que valem, mas que a gente foi sempre vendo, normalmente era uma coisa relativamente empatada e até às vezes dava mais... Sim, enfim, se quisermos, a última eleição que houve na Catalunha foi em 2015, formou-se uma coligação formal, desta vez, enfim, partidos tão distantes como durante tantos anos foram a esquerda republicana e a Convergência de União juntaram-se para fazer enfim, com mais outras forças, para uma linha mais identitária, as listas chamavam-se Juntos por El Sí, portanto, sim, com a ideia de ter 50% dos votos e provar
que, pronto, aquela eleição era uma eleição legislativa, Sim. não era Mas não era um referendo, mas aquilo era uma espécie de referendo, coisa. Mas só que tiveram menos de 40% dos votos e ficaram pendurados na tal, no estado, na CUP, para, nem somando a CUP dá 48, não chega sequer aos 48. Mas em parlamentares... Mas em parlamentares tem maioria, não é? Em parlamentares tem maioria, porque lá também há um método de onda. Claro, também é, valoriza exatamente. E há votos que acabam por não contar, Portanto, não é rigorosamente proporcional. Exatamente. Mas aqui, o que eu acho é que isto acabou, portanto, esta medida, porque de repente a gente acha que na Catalunha não há unionistas espanhóis, não há o... Mas os unionistas espanhóis queixam-se de que neste momento eles não têm direito à palavra, não é? Portanto, enfim, no resto da Espanha queixam-se que está tudo contra os catalães, que os jornais só fazem campanha contra a Catalunha. Na Catalunha é um bocado o contrário, apesar de, enfim, lendo a imprensa, percebe-se que, por exemplo, num jornal moderado como é o La Vanguardia, tem Sim, anda-se nota, mas de uma maneira geral houve uma radicalização, mesmo nos opinion makers, impressionante. Quer dizer, eu tenho lido estes jornais, enfim, os jornais espanhóis, os castelhanos, que é os que aqui nos chegam, mas o La Razão, o ABC, o El País, todos. Quer dizer, vê-se que há uma radicalização muito forte e que, de certo modo, há um despique, e são aquelas temperaturas político-ideológicas em que a gente começa a ver quem agora daqui pedir algum senso comum quer dizer, é mal visto e, portanto, estão-se a calar as pessoas. Eu acho que isso estão-se a autocalar, estão-se a autocensurar. E, claro, depois também há uma outra coisa que eu acho que é perigosa. Nós temos a ideia que o trágico aqui nestas nossas áreas desapareceu também. Agora as bombas dos radicais, do Daesh, mas tirando isso... E não está aprovado, quer dizer, nós não vamos ver o que é que acontece no domingo, mas de facto, com armas, com vontades, com os guardas civis, com os moços de esquadra, com tudo isso à mistura, e quando vemos que há de facto também uma radicalização da própria rua, não é? Da própria rua e dos estudantes e tudo isso, não é? Pode acontecer coisas de facto muito desagradáveis e de que não estávamos à espera exatamente de ir ver aqui ao lado. Uma das coisas... A Catalunha são 7 milhões e meio. Desses 7 milhões e meio fala catalão 5,6 milhões. Há 1,9 milhões que não fala catalão. E são que os imigrantes, não são catalães. Depois, é muito interessante ver... São sobretudo, enfim... Muita gente que andaluzes também. São mais modernos, classes mais modernas. Enfim, nas zonas mais pobres de Espanha não se migrou para a França ou para a Alemanha como em Portugal. Para a Catalunha e para o País Basco. Para o País Basco, para Madrid um bocado e para a Catalunha. Século e século XIX. XX também. E no XX, quando há industrialização e quando há o turismo. Por exemplo, os netos de catalães são todos independentistas. Os só filhos já são assim. Portanto, isso vê-se também. Os que têm pai e mãe catalã e avós catalães, a tendência para ser independentista é muito forte. Nos casamentos mistos já é mais fraca. Depois, nos altos rendimentos, muito catalanistas. Muito catalão. Os baixos rendimentos, menos catalanistas. Zonas rurais, onde há menos imigrantes, nas zonas mais catalanistas. Zonas urbanas, onde há mais imigrantes, menos. Por exemplo, litoral, tudo litoral. Em Barcelona, nós jogamos que o Barcelona é popularíssimo na cidade de Barcelona, o clube de futebol. Mas em Barcelona há um outro clube de futebol, que é o El Espanhol, que tem por adeptos que odeiam o Barcelona, porque são extremanhos, andaluzes e detestam o Barcelona. Eu uma vez num táxi quis ser simpático para um turista elogiando o Barcelona e julguei ouvir tudo o pior porque ele era do El Espanhol e, portanto, deu uma coisa um bocado equivocada. Agora, não podemos esquecer outra coisa. É que, apesar disso ser na Catalunha, mas o catalão é falado em Valência, nas Baleares, numa pequena parte de Múrcia, nas zonas de fronteira sul de Aragão. Há Andorra, há a Catalunha Norte, que é os Altos Pirineus de França,
a circunscrição, e há também até catalães na Sardenha. E depois há os catalães da Não, imigração. e há uma coisa extraordinária que eu só me apercebi. Enfim, E o agora- catalão é uma língua. E o catalão foi Há uma, reprimido. o Estatuto de Autonomia reconhece 3 línguas. Sim, Que é, né, reconhece o occitano, ou Languedoc, sim. que é uma língua que eu não fazia Vizinha. ideia que chegava, mas há uma, É a há língua uma do pequena Roussillon, é uma língua de França é já. uma língua de França, mas que há uma zona nos Pirineus Norte, portanto já próximo ali, um triângulozinho pequenino onde essa língua é dominante. Não, o Languedocian é a seguir. Nessa pequena zona é mesmo o catalão. Porque eu não vi um mapa que mostrava- o Occitan, que é o Languedoc, Languedoc, Era daquela é vizinho, da mas já poesia pertence a medieval, uma não é? outra família Mas eles aparentada. reconhecem como língua Sim, oficial aparentada. da Catalunha. Sim, aparentado. Agora, temos que ver uma coisa. O catalanismo contemporâneo, na verdade, o Ducado da Catalunha, que é criado por um filho do Carlos Magno, integra-se no Reino de Aragão. E o Reino de Aragão depois funde-se com Castela, funde-se com Castela e formam um grande Aragão. E a Catalunha beneficia imenso da expansão de Aragão, porque é a sua frente marítima para o Mediterrâneo. Depois tem revoltas e problemas de adaptação à estrutura central espanhola. E a estrutura central espanhola só ganha uma certa firmeza e consistência na centralização com os Borbões. Claro. Depois, quando há a passagem à monarquia liberal, Aliás, a Catalunha é um apoio ao Dom Carlos, não é? contra Contra os a Borbões. Rainha Isabel, exatamente. Contra os Borbões. E, portanto, a Catalunha, no período liberal, entra também no jogo de encontrar um espaço, porque sente que o Estado se enfraquece. E, em alguns momentos, até assumir uma forma republicana federal. Mas não esqueça que no período, sobretudo da industrialização, não é? Na segunda metade do século XIX, os catalães, como os bascos, ganham muito com a unidade espanhola, porque têm com a indústria, não é? Têm ali um mercado protegido. Têm a tecnologia e os inputs Exatamente. da proximidade de França. Hoje já não têm, E depois claro. vendem Claro. bem no mercado unificado de Espanha. Espanha, E exatamente. não nos esqueçamos, a Catalunha foi excluída do acesso aos mercados da América Latina, no processo da centralização espanhola, porque foi favorecido Cádiz e Sevilha. Mas é no século XIX que começam a nascer as várias versões do catalanismo. Exatamente. E os vários partidos depois, no início do século XX. E a história do nacionalismo catalão é um bocado diferente do basco, porque o basco é muito inventado. Porque os bascos, no sentido, inventado no sentido, é uma digamos construção... que o nacionalismo basco é uma construção jesuíta. E o nacionalismo catalão é um mix do que podemos considerar um apor cristão-democrata e um apor liberal. Liberal. E depois Com alguma maçonaria à mistura também. Sim, é natural. E depois a esquerda republicana da Catalunha, que é algo de radical, mas que pode cobrir hoje uma certa área socialista. Por isso é que o PSC entrou também. Eram dois partidos rivais. É o anarcossindicalismo. Isso é outra O coisa que depois se introduz revolucionário em do princípio Barcelona. do século. As bombas que leva a ditadura Primo de Rivera é provocada muito pelos Então, catalães, não é? Os catalães têm um enfrentamento brutal com Primo de Rivera, mas depois, quando vem a República de que eles gostariam, também nunca se acomodaram à República. Há uma guerra civil. Na guerra civil há uma guerra civil dentro da Catalunha, em que os anarquistas da CNT tomam o poder e têm que ser reprimidíssimos com o apoio da Generalitat, esquerda republicana E do Partido Comunista e das checas e dos soviéticos, até em apoio direto a essa estagnação. Há um retrato Agora, disso no livro é muito interessante famoso livro do Orwell, Nós é Catalunha. é muito interessante ver também outra coisa, que é quando o exército franquista entra na Catalunha, em Barcelona, na Guerra Civil, no final da Guerra Civil, fevereiro de 39. com o general Iagüe a comandar,
Por exemplo, uma das pessoas que está é Dionísio Ridro Erro, que é o comissário de propaganda da Falange. Há uma primeira mensagem de dizer à Catalunha vão conservar as tradições e vão conservar a língua. Mas essa mensagem não tem sequência nos momentos seguintes, porque nos momentos seguintes tudo isso desaparece da pactação franquista com a Catalunha, que é muito dura. E é muito dura porque uma parte maioritária da direita catalã não era franquista. Era conservadora, mas não era franquista. O Tarradellas era o Puyol, por exemplo. É como com o Partido Nacionalista Basco. Exatamente. É um fenómeno semelhante. E curiosamente, enfim, não sei se na Catalunha, não sei, mas no País Basco a própria Igreja não era Na franquista. própria Igreja, no caso dos bascos até, foi, por influência da Igreja, usada a rendição dos nacionalistas bascos e do seu exército do País Basco a tropa de Mussolini, porque não se quiseram render diretamente aos franquistas e foi feita uma mediação. E na Catalunha, vamos a ver, o franquismo teve sempre dificuldade em encontrar uma elite na direita conservadora que assumisse esse papel. Agora, vamos a ver, foram muito decididos e violentíssimos em relação, por exemplo, ao Presidente da Generalitat Companys, que foi raptado na França, trazido para a Catalunha para ser fuzilado em Barcelona. Porquê também? Porque na Catalunha o movimento militar pró-Franco é dominado por milícias com grande violência. E o chefe militar é fuzilado. E, portanto, o fuzilamento de Companys é uma espécie de retaliação homem a homem. E na Catalunha foi a Guarda Civil, foi decidida. Em Barcelona, a Guarda Civil. O Malraux conta isso, é que a Guarda Civil, que é leal ao Estado, aliás, no fundo, há uma parte do Exército que fica. Mas o Franco pensou dissolver a Guarda Civil. Por causa da falta de compromisso da Guarda Civil no alzamento militar. Exatamente. Mas, enfim, o Jaime que costuma ter uma perspectiva mais nacionalista, digamos assim. Mas é que aqui são dois nacionalismos um contra o outro. Eu sei, mas há aqui uma coisa... Mon cœur balance. Mas há aqui uma coisa... E tem também no seu julgamento a pairar o terceiro, que é o nacionalismo português. Português que é o mais importante. Pois, E é para aquele que a gente deve aferir. Há uma coisa que me faz impressão no que se está a passar na Catalunha, mas no que se vem passando na Catalunha, nesta necessidade que os políticos, desde o Puyol, tiveram de impor o catalão e de... Eu recordo-me, aqui há uns anos, estar com uma professora universitária catalã, que tinha uma colaboração, que era consultora na altura onde eu trabalhava, e ela dizer que estava, de alguma forma, angustiada, porque de repente percebia que os jovens que começavam a chegar das novas gerações falavam mal da segunda língua franca do mundo, que era o castelhano, porque já só falavam o catalão, que é uma língua que só se fala ali. Portanto, e que isso fechava um bocadinho as cabeças, fechava um bocadinho as mentes. Era uma evolução que não tinha muita racionalidade até do ponto de vista do futuro daquela região. Talvez humanamente possamos compreender. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da Espanha, José Piqué, do PP, e o antigo presidente do Parlamento Europeu, José Borrell, do PSOE, acabam de publicar um livro que pretende ser uma ponte entre a Catalunha e Madrid. Toma cuidado Madrid, toma cuidado Catalunha, vejam por onde vão. Mas, um deles um dia explicou-me, olha, eu era criança e os soldados franquistas chegavam aqui, nós éramos pequenos e o que é que eles nos diziam? Não fales essa língua de cães. O catalão foi proibido e objeto para os transgressores de sanções. Eu acho que a prazo, reprimir uma língua é algo pelo que se vem a pagar um preço elevadíssimo. Sim, nós próprios tivemos alguma percepção disso em Timor. Se bem que em Timor houve outro fator muito importante, foi a Igreja.
Mas também na Catalunha, veja a posição dos bispos catalães. Os bispos catalães, no fundo, desejam uma conferência episcopal que não tiveram, mas têm uma coordenação. É como a coordenação, antes de haver Generalitat, a Mancomunidade Catalana, que era a união dos municípios da Catalunha. E os bispos da Catalunha, neste caso, publicaram uma carta pastoral, que é uma carta pastoral para o referendo e para o voto. Depois enquadrada por um comunicado da Conferência Episcopal Espanhola, Claro. que é, digamos, uma ponte de diálogo já com essa posição, mas não é uma condenação dos acontecimentos da Catalunha, pelo menos com a firmeza com que faz voltando aqui, o establishment esta espanhol. questão do nacionalismo, como é que enfim, há uma velha discussão, eu aliás penso que já falei uma vez aqui nessa história, mas essa história é significativa, vou repeti-la. Aqui há uns anos esteve cá, não sei se vocês se lembram, um homem do governo catalão chamado Francesc Holmes, que veio aí e falou aí com várias pessoas. Ele falou com Concejal. exatamente. E andava exatamente nessa missão de, enfim, explicar um bocadinho o que é que eles queriam, o que é que eles faziam, etc. E eu tive uma conversa com ele e disse-lhe, olha, uma das razões que estou aqui exatamente essa razão de 1640, porque se não fosse vocês, a gente tem a consciência aqui que naturalmente podia ter corrido bem ou podia ter corrido mal, e naturalmente então era ao contrário, naturalmente era eu agora que tinha que ir lá a Barcelona, fiz uma graça, falar consigo e tal, portanto agradeço-lhe ter-me poupado a viagem, mas agora vou dizer mais duas coisas. Primeiro, eu sempre vi entre os nacionalistas e patriotas portugueses discutir-se muito esse problema, se para os interesses nacionais portugueses é melhor haver na Península dois Estados e só dois Estados, ou haver uma fragmentação. Isto é evidente que dependeu sempre também da própria força e da própria identidade nacional portuguesa. Eu disse-lhe, olha, eu próprio, enfim, já pensei várias vezes nessa questão, até já mudei de opinião e não lhe vou dizer qual é a minha opinião atual. E hoje tem opinião? Não vou dizer a minha opinião atual, senão ele sabia. E a segunda questão, e a terceira questão, que eu acho mas é um aspecto importante. E a terceira questão que eu acho que é muito importante é que nós podemos e devemos seguir isso, mas não devemos, pelo menos a nível do Estado, tomar partido ou tomar coisa. Quer dizer, é uma coisa muito sensível. Uma coisa é a gente estar aqui a discutir, enfim, academicamente, teoricamente, historicamente. Outra coisa é as instituições do Estado português tomarem algum partido nisto, porque acho que não devemos tomar partido nisto. O Estado português, que as pessoas podem tomar, podem. Eu confesso que, por um lado, sei lá, tenho grandes amizades, muito mais depressa nos nacionalistas espanhóis que nos nacionalistas catalães, embora que dizes alguns catalães amigos, e até que também estão dessa linha, essa gente deve estar hoje toda pegada uns com os outros. Mas, olha, por exemplo, o López Rodó era catalão, pelo menos eu fui uma vez jantar em casa deles, raízes deles penso que eram catalãs. Vicente Mortas, que foi ministro do Franco, também era um homem católico, catalão, contava quando era miúdo, exatamente durante a Guerra Civil, as pessoas como enfim, o governo, a Frente Popular, reprimia fortemente o culto católico. Eles levavam, para levar os sacramentos, as hóstias, por exemplo, aos doentes, eram as crianças que levavam, e que ele tinha levado isso várias vezes durante a sua meninice, não é? Portanto, havia uma série de catalães que tinham entrado no governo franquista. Mas isso atenua muito, porque, por exemplo, em Angola, uma das coisas que atenua muito a questão de cabinda é haver cabindas importantes no governo. Luanda não havia, pelo menos. E esta questão, às vezes, enfim, saindo só desta perspectiva peninsular, deve inquietar a Europa. Isto, de repente, a gente olha para a Catalunha, mas se pensar, quer dizer, talvez não com a mesma dimensão, mas, primeiro, há várias regiões na Europa que facilmente poderiam reivindicar estatutos semelhantes. Há uma das coisas que está subliminarmente em cima da mesa. É o que fez o governo Cameron concedendo um referendo à Escócia. O governo Cameron é o Parlamento de Westminster, não é? Exato. Foi uma decisão. O referendo do Quebec também. Se reparar, todas as posições internacionais sobre este caso, e agora tem chovido porque há solicitação em relação ao problema, são extremamente timoratas. Claro.
Claro. em relação a uma avaliação da questão de fundo. Até E até as o Nações Trump. Unidas já emitiram uma opinião muito cautelar sobre o que se está a passar na Catalunha em termos de padrões de direitos humanos, direitos básicos, direitos fundamentais. Portanto, Ninguém quer falar sobre a questão ninguém da quer legitimidade falar, do nacionalismo catalão. ninguém no fundo. quer falar Ninguém quer. sobre isso. Mas acha que isso é uma coisa, quer dizer, a partir do momento em que uma região, num Estado democrata que não prevê, mas penso que foi aqui que já uma vez falámos, que já se travaram guerras civis por causa de declarações de independência de partes de uma Muitas. nação. Sim, O sim. mais famoso, A americana a é americana, mais não é? famosa. Foi a americana. É o princípio de que não se pode uma região, por sua autodeterminação, separar-se. Mas Ou é há que um o divórcio de vínculo da veludo, lealdade como está aconteceu rompeu-se. na República Checa e na Eslováquia, Isso foi que é um divórcio, Sim. enfim, um divórcio Kosovo. amigável. O Kosovo já é bastante mais complicado, não é? Portanto, já é uma situação bem mais complexa, ainda hoje dolorosa, mas nós convivemos com situações de facto, sei lá, a Bósnia-Herzegovina não existe, não é? Portanto, aquilo são vários países que estão ali encaixados, mas na prática que não é bem um país. A Herzegovina Mas a questão aqui não faz hoje é o parte que é da Bósnia. país, o que é povo, o que é nação. Isso é que são Se for pensarmos Mas só que na vamos Voidovina, porque é que aquilo não, de Sim, repente mas não há- declara? Porque mas se há- pensarmos... É que não é só a Flandres, fala sempre depois da Flandres, não é? Sim. E da... Mas há um problema, é como é que você lida com isso. Claro. Exatamente. E Esse se é que é o você problema. quer ter uma postura democrática na forma de lidar com isso, É o referendo e a maioria. está muito limitado nos meios que pode empregar. Claro. Porque não pode agir. Mas qual é a democracia que se prevalece? É a democracia da região ou é a democracia Ouça, da região-nação? Região pode ser região, pode ser nação? Isso, É a democracia... se você Quer dizer, quiser- se- Isso não é um problema legal, se pá, é um você problema quiser, político. isso não é um problema suscetível de ser gerido na aplicação De dedutiva leis. de normas jurídicas. E, sobretudo, não é Tem que haver suscetível compromissos, não é? de ser gerido com magistrados judiciais a dar instruções operacionais aos corpos de segurança do Estado. não. Isso nunca se viu. Isso foi apanhado. É um caso inédito. Inédito. E vamos mandar a ver o prender resultado. tipos eleitos também é E depois péssimo. vamos a ver o Tem resultado que a os curto juntar, prazo, mas, sobretudo, vamos a ver o resultado a longo prazo. Claro. Porque a longo prazo, qual vai ser a reação dos catalães? Mesmo que sejam coartados quanto à realização de um referendo que a todos os títulos, no plano jurídico, é inconstitucional e ilegal. Claro. Mas qual E que vai não se ser o realizar em estado de condições- espírito? Em condições aceitáveis, digamos Certo, assim. Não, mas qual claro. vai ser o estado de espírito dos catalães no dia seguinte? Não foi negado aos curdos, não se esqueça. Isto vale o que Até vale. é aplaudido Isso Sim, como atenção. um grande Sem menosprezo- exercício. Sem menosprezo pelos curdos. É o aplaudido catalão como pode um grande perguntar, mas exercício o que é que é o de democracia? direito à expressão da sua Quer vontade. dizer, o catalão pergunta, então o Quer dizer, curdo... não foi negado aos curdos porque os iraquianos não conseguiram. Claro, Mas os está bem, turcos negam e os iranianos negam. Pois, está Portanto, bem. a coisa é mais Vamos ver. complexa. É mais, Está bem, mas quer dizer, numa primeira fase, a gente hoje vive muito dessas impressões, quer dizer, o cidadão de Barcelona vê lá os curdos todos a votarem todos contentes. Mas se reparar, ainda hoje no El País, ou ontem, o Filipe González publica um artigo, não tão duro como o do Serra, do Guerra, uma semana antes. Mas publica um artigo que, resumido, diz o seguinte: ok, não se deve ceder, não se deve ceder, não se deve ceder. E as últimas 3 linhas dizem: mas é preciso falar no dia seguinte porque tem que se reestruturar o modus vivendi com a Catalunha num outro ordenamento constitucional de Espanha. ordenamento esse, que não será fácil, uma vez que a Catalunha tem um estatuto já de quase Estado Federal em muitos aspectos e poderes que alguns Foi Estados federais não têm. concedido por Espanha. Que foi concedido por Espanha. Portanto, a situação será sempre bastante complicada. Bem, mas nós, entretanto, com esta conversa sobre a qual haveria ainda mais coisas para falar, nomeadamente sobre antecedentes históricos, memórias, culturas, esgotámos o nosso tempo, reencontramos-nos dentro de uma semana.